Legal. Eu vou agora passar para o próximo ponto, que é já aproveitando essa parte de SVA, de próximos passos do roteador, eu vou falar um pouquinho do conceito aí que a gente tá usando do Smart Hub, tá? Então, essa ideia do Smart Hub, né, isso tudo aqui, a gente está pensando aí futuro, tá? A gente já está entrando agora aqui no fechamento do evento, né? Estamos entrando na última parte. E agora a gente vai começar a falar cada vez mais de futuro, tá? Outros mais palpáveis, outros um pouco mais distantes, tá? Esse aqui é com certeza mais palpável, tá? Então, o Smart Hub, né? É o roteador inteligente na internet das coisas. Então, você pega o Flashbox, né? Você pega o roteador inteligente, leva ele para o IoT, né? Então, a gente cunha esse termo do Smart Hub, e é isso que a gente quer tentar, junto dos provedores, né? Junto de vocês, inserir novos SVAs, inserir novas integrações, para trazer um novo papel que, na verdade, na concepção da Anlix, é um papel super razoável para o roteador, ele só não desempenha ainda por uma questão de mercado, mas ele é um dos componentes mais indicados para o IoT nesse quesito, tá? Então, o primeiro ponto, né, a internet das coisas, né? Eu não vou falar muito de internet das coisas, está tão falado já, né? Mas eu vou falar um pouquinho de dados que estão se coletando, né, a partir dos dispositivos IoT, né? Então, primeiro ponto, né, você tem toda a parte de gerenciamento de energia elétrica, tem sensores, dispositivos, gerenciando a energia elétrica de estabelecimentos, da casa do cliente comum, né, do usuário comum. Monitoramento de sensores em geral, né, que também abrange energia elétrica, então água, temperatura, umidade, temperatura da água também, movimento, se eu estou presente ou não, e também monitoramento de vídeo, né? Tem N outras coletas aqui, outros nichos dentro do IoT, mas eu estou ressaltando esses três pontos principais aqui, tá? Em cima disso tudo aqui, o que se tem hoje no IoT é que as melhores soluções, ou aquelas que integram mais, que já pensaram no usuário final, né? Quando você vê aí a Google entrando, Google Home, o Amazon Alexa, né? Elas são, pelo menos aqui no Brasil, né? E creio eu que durante um bom tempo, durante toda essa explosão do IoT inicial, elas são para o Brasil classe A. Então são aparelhos caros, aparelhos que muitas vezes nem vendem aqui, na verdade, não falam nem português na hora que você entra na parte de interação com o usuário. Não integram muitos componentes ainda, ou seja, esse mercado aqui todo está ganhando corpo muito nos Estados Unidos, né, na Europa, e ninguém está preocupado com o Brasil ainda. Existe a Amazon até fez um movimento ousado agora, né, com a Alexa, que está vendendo aqui, mas tem muita coisa ainda que é voltado para o mercado americano, para o mercado europeu, porque principalmente preço fala muito sobre essa parte toda de IoT, né? E as soluções que têm de baixo custo, né? E você já começa a ver algumas empresas, até aqui no Brasil, né, já fazendo parcerias com algumas empresas chinesas para trazer alguns equipamentos, elas carecem de uma integração, né? Então, por exemplo, quando você fala do Google Home, do Amazon Alexa, tem toda uma preocupação com integração, com uma casa conectada, né? Que essas soluções de algumas empresas aí já nacionais ou menores em si, né, já não estão tão preocupadas, ou estão preocupadas em integrar com essas soluções que são voltadas para a classe A. Então você recai no mesmo problema de ser um produto, né, um mercado caro demais para o tipo de público que você trabalha, né, que é majoritariamente classe C, né, e classe B. Perfeito. Ok, então aqui vai uma rápida pesquisa Wi-Fi. O Gaspari colocou esse dado aqui logo hoje de manhã. Eu vou colocar de novo porque é importante com tudo que eu estou falando aqui, né? Então existe essa pesquisa que o site é uma organização, na verdade, né? O IoT Analytics faz uma série de levantamentos nessa área de IoT, né? IoTanalytics.org, né? Alguma coisa assim. Então são várias pesquisas que eles levantam, tá? É um site bem legal. Eles fizeram um levantamento, né, que existem três principais motivos para se deter um IoT.
o mais importante deles é to feel safer, ou seja, para se sentir mais seguro, na parte de segurança. Uma porcentagem razoável também para economizar dinheiro e outros para economizar tempo, né? Eu quero trabalhar principalmente aqui, que eu vou falar um pouquinho mais, é para economizar dinheiro e para se sentir mais seguro, né? Esses dois pontos aqui, por tudo que a gente já está vendo, né, em contato com os provedores, né, por tudo que o provedor já trabalha atendendo o cliente diariamente, né, existe muita questão da segurança, né, no monitoramento de rede, né, e esse aqui também é outra área que a gente identifica que existe muita sinergia, né, principalmente quando você fala de pequenos comércios, né, varejo, isso aqui save money, né, economizar dinheiro é um ponto importante. Esse save time eu não vou abordar muito aqui não, economizar tempo. Então, por que tudo isso, né? Agora, conectando com o que eu falei no primeiro slide, né? Pelo fato disso tudo estar começando agora, né, do Alexa, Google Home estarem aparecendo, um status quo é que não existe uma gestão de todos esses dispositivos IoT unificada, tá? Então tem vários protocolos, muitos ainda fechados, e um único início de padronização que existe é basicamente a Amazon e a Google que estão trazendo, né? Que eles disponibilizam um protocolo de comunicação para trazer diferentes gadgets IoT para falarem junto do Amazon Alexa e do Google Home. O Amazon Alexa e o Google Home, o papel principal deles por enquanto, além de serem esses integradores, é ter o assistente de voz, né? Então você poder se comunicar com a sua casa ou com o seu estabelecimento, né? E com todos esses aparelhos que estão conectados nesse Alexa ou Google Home através de voz, principalmente. Então esses são os dois grandes diferenciais, né? Essa tentativa de unificação e o controle de voz, por voz, tá? Como eu falei, então possuem APIs de integração, mas dentro dessas APIs de integração tem um detalhe, tá? Eles têm, é desigual essa integração, né? Você joga o máximo possível de informação do teu aparelhinho para ele e ele te dá acesso a pouca coisa, né? Então a Google e a Amazon, obviamente, estão ficando com muito mais informação do que quem está integrando com eles, né? Eles vão limitar aqui o que você tem acesso e vão ter montantes enormes de dados, de informações valiosas para trabalhar, né? Então, claro que eles defendem a ideia, não, é porque a gente vai levar em consideração o sigilo do usuário, né? Mas é uma empresa privada, então é tudo muito relativo, né? Não é, né, não é nenhuma organização independente de tudo isso que está tentando regular esse acesso à informação. Então, boa parte da informação vai direto para a Amazon e para o Google, tá? Outras plataformas, né? Outras ideias de integração de vários componentes IoT. Em geral, ambiente fechado. Então a gente tem muitas soluções que estão enviando tudo que você está capturando ali por sensores e tal, por uma nuvem externa, em um lugar que você não sabe, e você controla tudo por um aplicativo que lê dessa nuvem e não dos dispositivos, tá? Então, novamente, esses aplicativos são a única forma de controle, não existe muita API e tal, você fica refém dessa cloud e tudo mais. Que é o que eu falei, aqui a gente está falando de soluções mais baratas, mas tem esse revés da falta de integração e tudo mais. E aí você fica, né, com poucas opções. Nuvens externas, isso também é outra preocupação, né? Você tem essa quantidade enorme de informações indo para nuvens externas, muitas delas chinesas, né, em lugares que você não conhece. E aí entra a questão dos dados sigilosos, né, o que está sendo feito com esses dados, é bem complicado. Então, se você começa a vender isso dentro do seu provedor, né, uma solução pronta, e se alguém lhe questionar sobre esses dados, o que você vai dizer, né, tudo bem complicado. Então, existe a oportunidade de provedor oferecer esses serviços a mais em termos de segurança e tudo mais, mas em contrapartida tênue ali o controle que de fato o provedor tem, né?
E aí, eu volto a realçar que esses dados coletados de sensores e tudo mais são importantes para novos SVAs que o provedor vá a oferecer, principalmente na área de segurança, de energia, né, de economia de energia e para controle e tudo mais. Isso é muito importante. É importante quebrar um pouquinho esse monopólio que a Google e a Amazon estão tentando emplacar, tá? Então, o que a gente quer é que você faça tudo o que for possível com o seu roteador. Tá? Então, aqui é até um projeto onde um estudante de engenharia elétrica fez um robozinho, né, um carrinho com roteador. Não chega a tanto, mas é que a gente quer que você use mais o seu roteador Wi-Fi, tá? Então, que é a ideia do Smart Hub. O Smart Hub, então, em termos simples, né, ele integra o acesso à internet e a interface com os dispositivos IoT. Ele quebra um pouquinho essa ideia de que tem que estar tudo na Alexa e tudo no Google. Claro que isso tudo pode falar com a Alexa, com o Google, a interface de voz dos dois é fantástica, ninguém vai questionar isso, mas eu acho que tipo, a balança pode pesar um pouquinho melhor esses pontos. E através do roteador Wi-Fi, a grande vantagem é que esse tipo de dado pode ser acessível para o provedor, né? Então, se existe uma estrutura de data center e tudo mais, se existe uma questão legal, jurídica para se fazer isso, eu acho que nada mais razoável do que tentar expandir um SVA de provedores para esse caminho aqui, tá? Então ele introduz, além disso, tem mais um ponto muito importante, tá? Que até conecta muito com o que o Gaspari falou aqui de manhã. Muitos desses IoTs, como vocês já viram, não tem segurança nenhuma. Tá ali com o mínimo do mínimo de comunicação de redes possível. Então o roteador ele vai introduzir uma camada de segurança, né, de isolamento, no momento que ele vira o ponto de comunicação com esses aparelhos, né, ele vai introduzir. E também com essas supostas, essas clouds gestoras desses aparelhos. Então, antes de se comunicar com alguém, tem uma barreira ali de segurança, que é o seu Smart Hub, que vai possibilitar essa interface. Tá? E por último, com tudo isso, ninguém é altruísta aqui, isso tudo é para SVAs, para levar o provedor para oferecer serviço. Né? São provedor de serviço, não se limitar à banda larga. Né? Que é muito que o Oswaldo falou também, de não vender só a banana d'água. E aí um pouquinho dos segmentos, né, favoráveis. Né? O primeiro deles já tem algumas empresas aparecendo aí, que é a gestão de energia elétrica, principalmente para o comércio. Então você tem estabelecimentos que gastam muito dinheiro com refrigeração, em geral, né, que é o grande vilão, seja ar-condicionado, geladeira. Né? E se você tem a maneira de coletar o consumo energético desses equipamentos e ele passa por um Smart Hub, por um roteador que tem essa interface com o data center de vocês, é possível oferecer um plano de economia, de monitoramento disso, como está, como poderia melhorar. E isso é obviamente um serviço, né? Novamente, o foco aqui que eu estou dando como exemplo são estabelecimentos de consumo de energia. Óbvio que isso pode ser para o usuário final simples, mas em termos de ganho, né, eu acho que o primeiro ponto são esse segmento de varejo, né, de lojas. E o principal aqui é a conscientização desse consumo e comparação com equipamentos mais eficientes. Imagina, do momento que você tem um equipamento que coleta o consumo desse ar-condicionado, dessas geladeiras, e você consegue ter esse dado no tempo, comparar com outros aparelhos. Isso aí você tem a própria Procel, né, que faz esse comparativo. Você tem dados abertos, tem base de dados para se comparar e ver esse comportamento ao longo do tempo, quando se usa, até se está gastando demais com luz acesa ou luz apagada. Isso para um estabelecimento que gasta demais com energia, né, isso faz uma diferença interessante que, na nossa opinião, faria sentido ter um SVA para isso. Tá? Então, aqui é um exemplo daquela pesquisa que eu mostrei também anteriormente. Aqui no controle de temperatura, né, existe uma pesquisa, um levantamento que é possível de economizar de 10% a 30% no consumo energético, controlando melhor a temperatura. Estou falando especificamente de ar-condicionado, né, que é um grande consumo aí na parte de ar-condicionado. Então, esse é um ponto importante.
E o outro que já é vendido, né? Já tem câmera, já tem kits e tudo mais, é segurança residencial. Pode ser também segurança do comércio e tudo mais, mas é ir muito mais do que uma instalação de câmeras e configuração. É você ter um SVA para detecção de presença através desses sensores, poder até integrar com empresas que fazem segurança de remoto, né, monitoramento remoto, mas talvez nessa troca aí com essas empresas também lucrar um SVA. Você agora tem todo o meio para ganhar um SVA adicional com esse monitoramento e poder fazer essas parcerias, né? Ou então fazer só um alerta para o cliente, né, e tudo mais. Isso é algo importante. E aí, se você tem um Smart Hub, um roteador desse que faz toda essa interface complexa, o restante dos componentes, esses sensores, eles são baratos, tá? Você tem essa parte da Google Nest, né, com todos esses sensores, tá? Eles são muito caros, mas o diferencial principal é essa central, né? Essa que faz a interface com todos os sensores. Já o sensor em si é um aparelho muito simples. Então esse aqui, por exemplo, o Sonoff, ele liga e desliga qualquer coisa, né? E ele funciona por Wi-Fi. Tem um negócio, esse aqui você consegue achar por R$25. Tem um que informa a corrente elétrica, está um pouco mais caro, já encontrei por 57. Mas imagina que num setup de, vamos lá, R$300 com comércio e tudo mais, você vai conseguir trazer uma economia e cobrar um diferencial. Aí tem modelos de negócios de 1.000 para se trabalhar isso. Mas o equipamento em si, o CAPEX disso é bem barato e o cliente pode pagar por isso, né? Pode arcar com esse custo, né? Então, esse caminho aqui que a gente quer levar o Flashbox, tá? Isso é um projeto para 2020, vão ser efetuados testes locais, né? Isso não a gente não está batizando aqui ainda, lançando o produto, mas é um ramo que a gente vai abrir cada vez mais dentro do Flashbox, para vocês poderem ter acesso a esses dados, estarem dentro do data center de vocês e poderem multiplicar as receitas, tá? Então eu queria abrir para discussão em cima disso. Eu acho que temos um pouquinho a falar, né? Túlio, tem alguém do... Não? Tudo bem. Diga. Alguma ideia? Essa ideia do detector de presença em ser um Smart Hub, você pensa em... Eu não sei se você chegou a ver o Google Home, o aplicativo. O Google Wi-Fi. Sim. Ele controla os dispositivos por ele. A ideia seria mais ou menos essa? Você tem uma Sim, reaproveitar. Eu acho que lançar vários aplicativos, né? Eu acho que só traz complexidade para o usuário, dependendo se você integra tudo. Os dispositivos conectados da casa, você poderia acender uma lâmpada, controlar um alarme, uma porta. Sim. Ou então, já que é um serviço, né? Tudo bem, claro que o controle do usuário é importante, mas se é um serviço, você tem que participar disso de alguma forma. Então, o que eu falei, esse relatório de economia, esse aviso, tem alguém invadindo tua casa, ou enfim, posso disparar uma firma de segurança, é isso que eu acho que faz o sentido do serviço. Tem alguém olhando ali, você não está sozinho. Claro que o app ajuda, né? Você tem o Google Home que faz isso, mas eu acho que ele só vai até um certo nível. O próprio Google Nest, ele já tem integração com a Brinks, que é uma empresa mundial de segurança, faz transporte de valores e tal, como serviço. E a Brinks traz esse SVA para o cliente. Então, mesmo o Google Home, através do Nest, não resolve todo o problema sozinho, né? E aí vai... A dúvida era mesmo uma centralização do controle em si, que ficaria no roteador e gerência pelo aplicativo. Gerência pelo aplicativo e do lado do provedor uma plataforma para gerir o segmento, né? No caso, seja segurança, economia de energia. A gente está falando de plataformas diferentes, né? Mas o dado no data center, aí controle de acesso de dados, vocês podem garantir para o usuário um sigilo, né? Isso é muito importante. E aí até usar isso como argumento de venda. Quando você contrata o kit Xing Ling, você não sabe para onde isso está indo, né? Tem várias argumentações aí que é importante, né? Por exemplo, não precisa muito. Esse Sonoff aqui, ele vem com um aplicativozinho.
Então você consegue botar todos os sensores, baixar o aplicativo e usar. O Gaspar mesmo viu que tem um monte de gente reclamando que esses dados vão para uma nuvem que ninguém sabe onde está. Depois que você conecta mais de 10 desse, não funciona mais nada. Começa a dar erro de acesso, não consegue controlar. E eles cortam os teus dados, às vezes some o histórico, só tem histórico de 3 meses, no caso de consumo de energia. Então, assim, é barato, mas a qualidade é duvidosa. Esse Sonoff é um ESP, tem ali dentro, um processadorzinho básico. Né? O que ele tem é uma interface textual para dizer, na verdade, é até um problema grande de segurança, porque tu manda para ele qual IP para qual ele tem que mandar os dados. Então, como é que é a configuração dele? Tu baixa um app, esse app vai se comunicar com ele, mandar o IP para ele mandar lá para uma nuvem da AWS todos os dados. Entendeu? Então, essas coisas assim é pouco, né? Tu tem falhas de segurança, a nuvem deles, como não tem uma mensalidade, não tem nada, eles só ganham dinheiro com a venda da caixinha, entendeu? Eles, aí fica complicado até para eles conseguirem manter essa nuvem, né? Porque quanto mais gente coloca a caixinha nessa nuvem, não sobrecarga. A ideia de serviço é muito importante, né? Os caras não têm o menor compromisso em manter isso. O objetivo não é serviço, no caso deles. Eles querem vender o aparelho. Exatamente. O objetivo não é serviço, só que daí tu acaba tendo uma experiência ruim por parte de quem compra. E a Google, primeiro que ela já tira um bom custo ali na compra do equipamento, que a margem com certeza é muito maior. E depois que, enfim, tem investimentos mil, a Google é um monstro, né? Então, acho que é a única exceção aí desse modelo de SVR. Imagino que deve ter um limite. Não consegue revender isso em cima do... Então é isso, eu acho que essa é uma tendência forte aí, que a gente quer estudar. Claro que é um projeto, né? É um projeto. Eu muito para aquela empresa de segurança que está entrando agora, você vem para aquela velha sul. Que lugar é mais ou menos um esquema de alarme. Sim. Pois é. Acho que isso vai carregar até mais quando o pessoal começar a utilizar já os equipamentos com PVC, gente. PVC isso é outra coisa fundamental. Sim. Lá na região tem muito assim, como é mais voltado para turista, né? Pessoa vianista e tal, tem muita gente fazendo serviço de monitoramento. Aí a qualidade é complicado. O que acontece, por exemplo, tu pega um cara que nem uma Velha Estúdio, o pessoal que trabalha mais com segurança, vigilância, digamos assim, né? Tu contrata a empresa e eles ficam monitorando as câmeras. Mas o know-how deles é na parte de segurança, eles querem o processo de monitoramento. Eles não entendem nada do processo de ligação da câmera até a central onde eles ficam fazendo monitoramento. Esse aqui é o grande problema, entendeu? E aí cai muito em quem está fazendo esse backbone. Que daí, deu problema na câmera. Aí o cara lá da central de vigilância vai entrar em contato com o provedor dizendo que a câmera, que ele instalou inclusive, começou a dar problema. Hoje que eu peguei mais nessa questão de alarme, porque eu tenho visto lá com algumas empresas de segurança locais, elas nem se preocupam mais tanto com o stream da câmera. As câmeras já têm a questão de gatilhos para sensor de movimento, e o mais importante é a transmissão do gatilho. E quando bate o gatilho de movimento, eles abrem a câmera. Não tem mais aquele stream. Sim. Isso, que era um dos maiores problemas. Sim, eles mandam um quadro muito mais espaçado e quando tem movimento é que eles começam a transmitir. Né? Mas esse aqui é o grande problema. Hoje tu tem players separados. A ideia seria tentar unificar, e o provedor entra exatamente como sendo a central de unificação entre a central de segurança, digamos assim, a empresa de segurança, com o cliente final. Então, por exemplo, nosso, a gente pegou e fez o projeto de monitoramento da prefeitura de Saquarema. Então tem as câmeras disparadas na cidade. A gente fez toda a parte de implantação e configurar a sala de monitoramento deles, né? Servidor, tudo. Mas eles mesmo não vão de nada, eles só ficam olhando ali. Exatamente. Se parar já é. O objetivo deles é saber se a câmera saiu do ar ali ou não e se está acontecendo alguma coisa ali na câmera. Exatamente. Eles só manuseiam mesmo. A nossa ideia é entregar, no caso do provedor, uma maneira de gerenciar todos esses parques, né, de IoT, que hoje, na verdade, já faz esse processo de gerência na SEM
uma central unificada. Tá bom. É um projeto. É um projeto que a gente vai começar a dar algum corpo, fazer alguns experimentos no ano que vem.